justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que hoje é o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que hoje é o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruge o leão e que a terra se meça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra se meça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. E o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Pai, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da tua majestade, ó Rei. Rei dos reis, Senhor dos senhores, que governa sobre toda a terra, exaltado entre as nações, adorado, adorado, adorado o teu nome, Deus. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós temos feito 21 dias de oração com o tema 2 Crônicas 20. Estão todos acompanhando, amém? Temos aprendido
aprendido algumas estratégias poderosas nesses dias. Hoje nós estamos no 7º dia. E nós temos algumas declarações para fazer nessa noite, amém? Nós vamos declarar aquilo que nós temos aprendido. Nós vamos encher os céus com as nossas palavras, com os nossos decretos e com a nossa adoração, amém? Então essas são as nossas declarações, nós recebemos hoje no grupo. E nós vamos declarar nessa noite em autoridade, com convicção, intencionalidade, amém? Amém, igreja? Os irmãos estão aqui, todos aqui, né? Amém. Vamos lá? Declaramos que, como noiva de Cristo, assumimos a posição administrativa delegada a nós pela vitória de Cristo na cruz. Declaramos que somos criados com dons e com a semelhança divina para adorar o grande eu sou. Declaramos que Deus nunca perde o seu poder, sua autoridade, seu governo sobre os reinos humanos. Somos desafiados a ficar diante do Senhor com as nossas famílias e nossa casa. Fomos desafiados a marcharmos contra os inimigos. Declaramos que o Senhor nos tira do jugo e da opressão das posições humanistas. Como embaixadores do céu na terra, declaramos que todo o território visível em nossa nação se curva, se submete e responde ao reino invisível, mas real. Aleluia! Glória a Deus! As declarações são poderosas. Que vocês façam no decorrer da semana tudo que tem sido ensinado, tudo que tem sido feito. Nós vamos mudar a atmosfera. Amém, irmãos? Nós vamos mudar essa atmosfera. Hoje o Senhor, quando eu estava meditando, Ele falando comigo, aquele versículo em Tessalonicenses que fala: alegre-se sempre, ore sem cessar, em tudo dai graças. Nós vamos construir tudo isso com alegria e gratidão. Antes da gente ver tudo acontecendo, tudo pronto, nós vamos nos alegrar no Senhor. Amém? Amém. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. É fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão doce voz que me guia meu corpo na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu fico na vontade de Deus. Todo tempo
Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus, ela nos persegue todos os dias, amém? Glória a Deus. Minha fé é provada e dá chance de as montanhas e vales, desertos e mares que atravessam e levam pra perto dele. Decai essa noite e as provações não são maiores que o meu Deus. De caminhar diante de mim, não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar sobre as águas, morrer em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, morrer em pé. Ousadia
Minhas provações não são maiores que o meu Deus. Não me impedir de caminhar. Deixa aí nessa hora. Diante de mim não se abrir o mar. Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em pé. Ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher, e a cada dia vou ver, rompendo em pé, rompendo em pé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em pé. Ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em pé. A cada dia vou viver, rompendo em pé. Aleluia! Fala para o seu irmão que foi coração ali, ó. Vou viver rompendo em fé. Você vai olhar para mim e você vai ver ousadia. Aleluia! O irmão pode sentar. Glória a Deus. Amém. 2023 é o ano da construção. É o ano da construção. Nós vamos construir com alegria, amém? Com expectativa. E se alguma coisa quiser nos parar, nós vamos ter a mesma resposta que ele teve, né? Eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Aleluia. Comigo é inegociável. Eu vou repetir que eu tenho orado para que vocês já saiam daqui com essa consciência e com desejo de estar de novo cultuando ao Senhor no próximo domingo, amém? Vocês tenham essa intencionalidade e essa certeza de ser firme em você. E domingo é inegociável. Tá? Me fala, não, domingo eu não posso, porque domingo eu já tenho compromisso, não dá para adiar. Amém? Mesmo do jejum pelo corpo, todas as sextas-feiras, nós temos jejuado para aqueles que nós queremos que estejam conosco, continuando ao Senhor. Ontem eu li um perfil de um perfil do profeta, homem de Deus, ele falando que Deus tem trazido os próximos de volta para casa, aqueles que são dele, aqueles que são do Senhor, o Senhor tem trazido de volta para casa. Nós vamos fazer um movimento quando nós jejuamos todas as sextas-feiras, para que as nossas famílias, nossos filhos, nossos maridos, nossos irmãos estejam conosco, reunidos, adorando o Senhor domingo. Amém? Amém. Amém? Em janeiro nós temos aprendido sobre discernimento.
Nós estamos num momento muito importante, porque essa mensagem veio, de fato, como algo direcionado por Deus. Discernimento, discernir tempos, discernir estações, discernir momentos, como devemos orar, como nos posicionar. E o Senhor tem dado isso para nós, seus filhos, cheios do Espírito Santo, amém? Então nós vamos buscar de Deus discernimento, ouvir a voz do Senhor. Nós somos criados para ouvir a voz do Senhor, amém? Então nós vamos aproveitar esse privilégio que nós temos e vamos parar e ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar, amém? Boa noite, irmão. Graças a paz. A chuva está ajudando um pouquinho, mas acho que vocês estão ouvindo bem, né? Se não der, a gente desliga o microfone e vai para a porta, mas acho que dá para a gente contornar aqui e fazer as coisas acontecerem. Estamos alegres e felizes com aquilo que o Senhor, de fato, tem colocado no nosso coração e o que nós podemos ver e experimentar. Antes da gente continuar a mensagem, eu queria chamar aqui as nossas crianças, vamos orar por elas, vamos abençoá-las, chegou o momento delas receberem a palavra. Algumas famílias viajando, pode ficar aqui, ó. Pode ficar isso. Aleluia. Ele está pequeno, né? Graças a Deus. O pessoal está crescendo, vamos orar por eles, para que o Senhor os abençoe, para se a gente colocar nessas palavras na hora de enviar tudo, né? Pai, nós louvamos o teu nome pela vida de cada um desses pequenos que fazem parte da igreja do Senhor. Nós oramos para que a boa semente seja colocada e plantada nessas orações, para que eles conheçam que essa semente venha produzir frutos para o louvor da glória do nome do Senhor. Queremos abençoar a vida de cada uma delas nessa hora, para que eles continuem crescendo com sabedoria e conhecimento, que eles sejam curtidas, inculcadas a tua palavra, para que elas venham de fato gerar homens e mulheres no teu coração. Oramos e nos abençoamos nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Pode ir lá para mim. Irmãos, abra comigo sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 16. Eu queria, enquanto você abre, compartilhar para vocês, com vocês, algo que Deus trouxe ao nosso coração. Nós temos um grupo de oração e nós fizemos a escola de ativação profética, nós fizemos oficina de dons e levantamos no nosso meio pessoas com dons e com o chamado de Deus, e essas pessoas têm trazido para nós um entendimento. Também como igreja, nós fazemos parte de um grupo de pessoas que também tem orado e tem buscado ao Senhor. E nós recebemos uma orientação que temos compartilhado com vocês sobre um momento que a igreja tem vivido. E é interessante que os nossos irmãos do grupo de intercessão tiveram todos o mesmo sentimento, estavam todos desanimados, como alguém que foi ferido, estavam sangrando, pessoas até com o desejo de morrer, porque tamanha era a angústia, e diante de todas essas coisas, Deus nos trouxe uma orientação, e começamos a compartilhar desde segunda-feira aquela declaração de fé que nós trouxemos para vocês aqui, e a declaração de fé fala exatamente isso, para fazermos declarações anulando e cancelando esse estado que tem se abatido sobre a igreja do Senhor como um todo tem passado por esse momento difícil, tem vivido um tempo muito angustiante, e o Senhor nos E o Senhor nos deu essa palavra. Precisamos orar pela igreja, precisamos
doendo e sangrando, como se deixemos a nossa vida ir embora e deixar achar que essas coisas são normais. E nós começamos então a tomar uma postura e começamos a tomar então determinada direção. Como eu disse para vocês, a Bíblia fala algumas coisas. Em Provérbios, a Bíblia diz que se não há profecia, o povo se corrompe. E eu tenho dito que nós, na FAB, temos andado debaixo de orientação apostólica e profética. Nós vimos semana passada que muitas vezes nós entramos em guerra e Deus não nos pediu para entrar. E um dos textos dessa semana dizia que nós não oramos determinando para Deus o que Deus tem que fazer. Deus corre, Deus vai, Deus faz pelo contrário. Deus é o Senhor. E quando entendemos que Deus é o Senhor, nós nos submetemos então a palavra e orientação de Deus. Então, o nosso devocional durante esses 21 dias mudou. O nosso devocional agora está contemplando esse momento da igreja. E nós fazemos então declaração. E a que marcou essa semana para mim foi que Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. Deus não deixou o seu lugar, Deus não deixou o seu governo. Ele continua reinando. E a igreja, então, precisa olhar para o céu. E a igreja precisa se aliar àquilo que Deus tem feito para nós. Por isso que a palavra de Deus no mês de janeiro é a palavra discernimento. Ela é fundamental. Irmãos, muitas vezes nós deixamos passar as oportunidades. No texto da semana passada, Jeremias trouxe uma palavra. Em um tempo de caos, Jeremias está mostrando a saída. Mas o povo está andando na cabeça do povo. Eles diziam: isso não pode estar acontecendo conosco. Mas é fato que estava acontecendo. Chegou o momento do cativeiro. Mas Jeremias deixa registrado que esse momento é passageiro, ele é transitório, e Deus está mostrando a saída. E chega para nós então esse momento novo. E hoje então, compartilhando esse mesmo espírito de ânimo para a nossa igreja. Irmãos, nós temos algo para fazer. Como disse semana passada, algum sentimento que vinha sobre os irmãos: vamos deixar o Brasil, vamos sair correndo, o Brasil se tornou isso. Não, isso não é verdade. Vamos ver o que Deus tem que fazer para nós. Não podemos deixar passar uma oportunidade de uma realidade que Deus tem colocado aos nossos olhos. E é o momento então de despertamento para nós, igreja do Senhor. Mateus capítulo 16, vamos então compartilhar aquilo que Deus tem para nós hoje. Mateus 16, o verso de número 1. Mateus capítulo 16, a partir do verso de número 1. Diz assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Eu queria aqui te chamar a atenção: eles pediram um sinal, mas um sinal vindo do céu. Continue a leitura comigo. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Para um pouquinho, eu queria te chamar a atenção. Jesus, ele é tentado por um grupo de religiosos da época, dizendo o seguinte: nós queremos um sinal dos céus. Logo depois, Jesus diz assim: que interessante, vocês conseguem olhar para o céu físico e conseguem enxergar que existe uma situação. Quando olhamos para o céu físico, vocês dizem: haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Mas, se quando amanhece vocês veem que o vermelho sombrio, vocês dizem que haverá então uma tempestade. E aí Jesus diz aqui no verso número 3: sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu. Ou seja, quando olhamos para os céus, vocês sabem discernir o aspecto do céu. Mas Jesus diz assim: vocês não podeis discernir os sinais dos tempos.
A palavra que Jesus nos tem dado é exatamente essa: discernir os sinais dos tempos. Continuando, verso de número 4, acompanhe comigo. Uma geração mais adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhes será dado senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram-se de levar pão. Disse-lhes Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eu queria, nessa noite, irmãos, trazer para nós uma palavra nesse mesmo espírito de orientação profética para nós, para que nós possamos estar atentos ao momento em que a igreja está vivendo. Quando o nosso grupo de irmãos trouxe uma palavra, o sentimento que entendemos que tem sobre nós, a igreja, é como se nós fôssemos feridos e estivéssemos sangrando. A igreja estava, ou ainda está, abatida, mas a palavra que Deus nos trouxe é para que a gente possa se levantar, para que a gente possa caminhar, porque Deus, como igreja, nos dará uma saída. Deus está nos mostrando que Ele vai nos mudar, vai reverter a situação, e nós alcançaremos o favor e a bênção do Senhor. Por isso que a palavra que nós temos hoje, essa palavra sobre discernir o que está acontecendo. Semana passada a palavra foi de Jeremias, foi: o inimigo virá, você será levado para a Babilônia, se entregue, vá para lá, porque vai ser o melhor. E achavam que ele estava sendo pago pelos inimigos para profetizarem contra Israel. E vimos que não era absolutamente nada disso que estava acontecendo. Estava havendo sepultamento ali, sepultamento não, estava havendo um divórcio. Porque Deus disse assim: eu sou fiel à aliança o tempo inteiro, mas Israel escolheu outro Deus que não sou eu. Estava havendo um divórcio, e ficou marcado que havia um tempo de uma nova aliança que Deus estaria fazendo. Jeremias pregou sobre o encerramento da velha aliança e sobre a realidade da nova aliança. E o texto que nós lemos hoje fala sobre uma nova realidade vindo sobre nós, que é a nova aliança que Deus estabeleceu para nós. E o texto é muito claro. Nós vemos aqui que Israel, Jerusalém, Judá, a cidade em questão, eles estavam esperando o Messias. E quem é que aparece no meio deles? O Messias. O tempo chegou. Mas eles viram para o Messias e dizem assim: nós estamos vendo algumas coisas acontecendo. Nós queremos mais. Nós queremos que você satisfaça o nosso desejo. Olhe comigo o verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus tentaram Jesus, pedindo-lhe um sinal vindo dos céus. É muito interessante que esse texto se repete nos outros evangelhos. E nos outros evangelhos diz que estão os escribas e os fariseus. Aqui diz já que estão os fariseus e os saduceus. Tudo isso era a cúpula religiosa. Eles estavam pedindo um sinal. Eles queriam que o desejo do coração deles fosse satisfeito. E a gente vê aqui a cúpula religiosa dos judeus, que frequentemente buscavam lançar descrédito nas obras milagrosas que Jesus queria fazer. Por isso que eu disse para você, o texto diz um sinal dos céus, porque na literatura judaica daquela época, é muito interessante que os judeus, eles pensavam que os demônios também poderiam fazer alguns sinais. Diversos tipos de milagres e os demônios também poderiam fazer. E eles veem então que Jesus surge no meio deles fazendo milagres. E eles querem saber se Jesus faz milagres da parte de Deus ou se Jesus faz milagres da parte do diabo. E aí então ele pensava que, como foi acontecido, por exemplo, no tempo de Faraó. Nós estamos lendo a Bíblia esse ano e quero convocar você, vamos ler. Tem feito minha leitura com Samuel e nós vimos que até a terceira praga
Os feiticeiros do Egito fizeram a mesma coisa. Quando chegou no piolho, eles não conseguiram fazer. Então, na cabeça dos judeus, existiam milagres, vamos colocar assim, terrenos, que os demônios também podiam reproduzir. Eles estão pedindo para Jesus um milagre que vem dos céus. Eles estão dizendo: esse milagre que você está fazendo aí é um milagre da terra. A gente quer ver alguma coisa que vem dos céus. E eles estão dizendo para a promessa que eles estão amando. Eles estão dizendo para aquilo que eles oraram a vida inteira. E nós estamos vendo aqui a promessa chega, se apresenta diante deles. Mas eles não têm discernimento, eles não conseguem entender que a bênção que eles tanto esperavam estava ali. E começa a ver no coração desses homens uma inveja, começa a ver no coração desses homens uma inquietude. Eles estão incomodados porque existe alguém que não é do meio religioso. Jesus não é fariseu, Jesus não é escriba, Jesus não é saduceu. Quem é Jesus? Jesus é um homem, filho de José, o carpinteiro, que aparece no meio dele. Mas Jesus faz coisas que ninguém havia feito. Ele repreende os demônios saem. Ele cura cego, ele cura enfermo, ele coloca pessoas que estão mortas em vida novamente. E isso inquietou muito o coração deles. E ao invés deles abrirem o coração e discernirem que aquele que estava diante deles era o enviado de Deus, eles continuaram obstinados naquilo que eles queriam. O que eles queriam? Eles queriam um sinal dos céus. Nós só aceitaremos se for um sinal dos céus. Isso para nós vem como uma advertência, porque precisamos discernir, irmãos, aquilo que o Senhor está falando com a igreja, a orientação que Deus tem trazido para nós. Porque muitas vezes nós podemos estar obstinados no nosso coração e nós podemos determinar que a bênção de Deus, se ela não entrar por aquela porta, não é bênção de Deus para a minha vida. E muitas vezes abrimos mão e aquilo que Deus nos traz na nossa frente, nós estamos colocando de lado e queremos continuar no nosso caminho, porque se a bênção vier desse lado, não pode. Era exatamente isso que estava acontecendo com os líderes religiosos. Eles aguardaram tanto a promessa, e a promessa vem, mas eles não conseguem receber a promessa de Deus. Eles queriam um sinal vindo dos céus, porque a cultura deles dizia que um sinal vindo dos céus, aí então poderia ser algo milagroso que Deus estava fazendo. E aí eles entendem que na Bíblia um milagre que aconteceu vindo dos céus. Quando Israel vai para o deserto, começa a chover pão do céu. Havia um maná. O maná é um milagre que veio do céu, porque chovia pão todos os dias. De domingo a sexta-feira. No sábado não chovia. Sexta-feira você podia colher maná dobrados para sexta e para o sábado. Você não podia colher maná de segunda para terça, porque dava bicho, apodrecia. E o povo precisou aprender a entender que Deus estava dando o suprimento diário. Deus estava dizendo: eu vou te dar hoje o alimento. Você tem hoje, coma, beba, durma e descanse, porque amanhã é outro dia e amanhã eu trarei a minha provisão. Então, para Israel, isso é um milagre que é vindo dos céus. Um milagre que é vindo dos céus é um maná que cai dos céus. Mas também eles entenderam que o milagre vindo do céu foi o que aconteceu com Josué. Quando Josué perseguiu seus inimigos, Josué orou e disse: Senhor, segure o sol no vale de Ai de Alon e a lua se detém em outro vale, não é o contrário. Mas o tempo parou porque ele precisava de uma batalha. Isso era um sinal de Deus, porque é um sinal que parou os céus. Quando Israel pede para Samuel um sinal, o sinal não pede para Samuel o rei, Samuel então dá-lhe o rei. E aí então Samuel diz: o rei vai pegar as esposas, os filhos de vocês, seus maridos irão para a guerra, etc. e tal, e acontece tudo aquilo. E aí então tem um sinal, um relâmpago e um trovão, como esse que acabou de acontecer, foi um sinal. Então isso é um sinal dos céus. Os judeus entendem que essas coisas são um sinal dos céus. Ou então talvez como Elias, no tempo dos profetas de Baal. Havia uma divisão. Quem é Deus? Baal é Deus ou o Senhor é Deus? O Senhor Deus é Abraão, Isaac e Jacó. Então, Elias pega o sacrifício, coloca ali, coloca a água em volta e Deus manda fogo dos céus. Para os judeus, então, o fogo dos céus era isso. Eles viram para Jesus e dizem: ou você faz um milagre sobrenatural desse sobre a nossa vida, ou então não creremos que você é de Deus. E
E olha que coisa interessante, irmãos. Muitas vezes estamos questionando a própria bênção que Deus nos dá, se ela é a nossa bênção, se não é. Quando Jesus está com seus discípulos em João, capítulo de número 6, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, mas quem comer de mim não morre, tem a vida eterna. Jesus havia dito que Ele é o milagre que desce dos céus, mas os homens estavam importados com seus sentimentos e não receberam absolutamente nada disso. E aí então Jesus retruca a declaração dos judeus e Jesus começa a enfrentar agora começa a enfrentar agora uma dificuldade junto com aqueles homens que ali estão, porque os homens estão questionando a sua posição, e Jesus diz o seguinte: a única coisa, o único sinal que eu darei para vocês é o sinal do profeta Jonas. A única coisa que Jesus diz: vocês querem o sinal? Darei o sinal do profeta Jonas. E Jesus não discute com aqueles homens. Jesus não quer provar para aqueles homens. Jesus não quer mostrar para aqueles homens aquilo que eles estavam querendo, porque Jesus já tinha dado provas incontestáveis. E agora começa a seguir o caminho que eles têm. O uso desse sinal, Jesus está dizendo: olha, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Como Jonas ficou 3 dias na barriga do peixe, vocês me verão morrer, e em 3 dias vocês me verão ressuscitar. Mas vocês verão também que o sinal que Jonas deu foi que Jonas não fez nenhum milagre em Nínive. Se vocês verem lá, toda uma cidade se arrependeu. A Bíblia diz que o sinal de Jonas também foi a pregação, e Jesus veio para pregar o reino de Deus. Então Jesus disse: o sinal de Jonas serve de 2 modos. Primeiro, porque a pregação ela é por si só suficiente, capaz de mostrar que eu vim de Deus, eu sou de Deus. E a segunda coisa é que eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Interessante que Jonas, quando ele pregou, a Bíblia diz que os homens, as mulheres, as crianças e os animais jejuaram, e todos se arrependeram, e Deus não destruiu a terra como havia acontecido. Esse é o sinal, então da mesma forma, Jesus operou inúmeros milagres, cumpriu todas as promessas que tinha sobre ele, demonstrou a sua missão, e aí ele saiu pregando durante 3 anos, e aí então Jesus já dá sinais mais do que suficientes. E Jesus vira para eles e diz: vocês não conseguem discernir os tempos. Porque aquilo que vocês queriam chegou. E vocês estão rejeitando, pedindo um sinal que vem dos céus. E é interessante que viraram para Jesus e disse: os milagres que você faz com Beelzebul. Beelzebul é o maioral dos demônios. E Jesus falou: deixa eu explicar uma coisa para vocês. Se o diabo se levanta contra o diabo, seu reino não subsiste. Jesus está dizendo que eu, com Beelzebul, não posso expulsar Beelzebul. Um demônio não expulsa o outro demônio, porque senão o reino deles era dividido. E Jesus está mostrando por A mais B, de todas as formas, que Ele é a promessa. Mas o povo não tem o quê? Discernimento, porque a cultura geral, entende? A cultura geral, a tradição está dizendo para eles que isso não é possível. Você não pode ser, porque na cabeça deles o Messias tinha que vir num cavalo branco, bonito. O Messias tinha que tirar Roma. Eles eram oprimidos pelos romanos, eles não queriam mais isso. Quando a Bíblia fala sobre reino, na cabeça deles, reino natural. E Jesus está querendo explicar que tudo aquilo que ele faz tem outra conotação. Jesus disse: o meu reino não veio com visível aparência, mas o meu reino estará dentro de cada um de vocês. E aí, irmãos, aquele povo não discerniu isso. E muitas vezes, quando a gente não discerne, a gente quer lutar. Lutaram contra Jesus. Pagaram homens para testemunhar contra ele. Cada hora chegava um com uma pegadinha por ele. Uma vez, andando pela rua, viram uma mulher em prostituição, uma mulher em adultério.
Pegaram só a mulher, deixaram o homem lá, e eles diziam: nós vamos pegar esse cara agora. E trouxeram a mulher adúltera para Jesus, e colocaram a mulher adúltera ali, e diziam para Jesus: olha, nós pegamos essa mulher em flagrante adultério. É claro que nós trouxemos a mulher, o homem com o qual ela estava adulterando, nós não fizemos isso. Deixamos ele embora da nossa turma, é colega nosso, é vizinho meu, então eu não quero colocar. Mas a lei diz que uma mulher adúltera tem que ser apedrejada até a morte. Jesus, de cabeça baixa, escrevendo na areia. E o tempo inteiro é isso. Vamos ver se você é de fato o Filho de Deus, ou se você é um embusteiro. E Jesus ergue a cabeça e diz para aqueles homens: quem não tiver pecado, lance a primeira pedra, conforme diz a Escritura. E diz a Bíblia que, começando os mais velhos, deixaram a pedra no chão e foram embora. Porque é fácil apontar o pecado que os outros estão cometendo e encobrir os nossos. E aí então esse povo é um povo que não tem discernimento, é um povo que não tem sabedoria. E aí a gente vê então Jesus trazendo para eles essa realidade. E é interessante que Jesus diz que os ninivitas se levantarão ao juízo porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas aquele povo que estava obstinado, sem discernimento, eles teriam agora uma dificuldade maior no dia do juízo, porque os ninivitas que se arrependeram se levantariam contra eles, porque chegou a promessa, mas eles estavam obstinados, eles queriam que Deus agisse do jeito que eles haviam estabelecido. Deus, ou o Senhor faz isso, ou o Senhor faz isso, e o Senhor tem que fazer aquilo que a gente quer, e a gente quer um sinal dos céus. Irmãos, nós temos que ficar atentos, porque às vezes, se não tivermos discernimento, nós podemos perder tempo, podemos perder dinheiro, podemos perder recursos, podemos perder saúde, podemos perder a nossa própria vida. Vemos sobre um rei que trouxe um grande avivamento, e esse rei foi lutar contra o Egito. Deus não havia que ele entrasse nessa guerra, e ele morreu prematuramente. Vimos isso quando entramos em guerra, que Deus não nos pediu para delas participar. Nós acabamos pagando o preço, sofremos as consequências. O discernimento é algo que Jesus está dizendo. Jesus está falando sobre coisas espirituais. Quando Jesus fala sobre o reino, não está falando sobre ele vir e tirar Roma e Israel, reinar sobre todas as nações. Ele está falando sobre um princípio, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é paz, é alegria, gozo do Espírito Santo. É uma libertação da nossa alma. É a certeza de que nós não somos mais escravos do pecado. É a certeza de que quando fechar os olhos aqui, abrirei os olhos dos céus, ouvirei de Jesus: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que nos está preparado desde antes da fundação eterna. É esse reino que Jesus está falando sobre uma realidade espiritual. Mas, irmãos, às vezes nós, igreja, também passamos por essa dificuldade. Quando se tem provérbio, se não existe profecia, o povo se corrompe. Nós temos andado na vara debaixo de uma palavra, temos no nosso meio profetas e temos trazido direção para que sejamos guardados, protegidos pelo Senhor. E é exatamente isso que precisa acontecer. E Jesus está dizendo: os ninivitas se levantarão então numa geração e serão testemunhas contra você. E é interessante que os líderes judaicos, eles estavam incomodados com o número e amplitude dos milagres operados por Jesus. E é claro que eles achavam que o grande Jesus, apesar de realizar tão notáveis milagres de cura, não seria possível, ou não seria capaz de realizar um sinal celestial prodigioso, como um trovão, como a parada do sol, como o fogo que Elias fez cair na terra. Eles ficariam certos de que ele não era tão poderoso, e é por isso então que eles continuaram obstinados no seu coração, sem discernir o tempo do Senhor para a nossa vida. Nós entramos, irmãos, como igreja, no tempo novo. Desde o ano passado, quando nós despertamos, algumas coisas começaram a acontecer e nos acompanhar.
paramos e oramos, jejuamos pelo nosso Brasil, e continuamos orando e jejuando pelo nosso Brasil. Nós estamos aqui para lutar pela nossa pátria, essa terra em que Deus nos plantou, essa é a nossa nação. Queremos um Brasil seguro, queremos os princípios de Deus sendo estabelecidos nessa nação. O que mudou do ano passado para cá? Nada. Continuamos orando, continuamos crendo, continuamos com o nosso ponto de vista, continuamos marchando na direção que Deus nos tem dado. Só que a gente precisa ouvir do Senhor o que é que de fato a gente vai fazer. O texto dessa semana, inclusive, da devocional que nós fizemos, o Senhor disse: fiquem prontos, mas não façam nada, porque eu darei o livramento. O livramento, na verdade, ele vem do Senhor. Então essas autoridades estão aqui desacreditando todas as coisas. Eles diziam que o milagre de Jesus ou era algo natural, ou era algo que vinha dos demônios. O próprio Jesus estava exasperado diante da incrível dureza e cegueira daqueles líderes religiosos. Irmãos, é tão interessante. A falta de discernimento nos faz ter um coração duro. A falta de discernimento nos coloca numa cegueira. A falta de discernimento não nos deixa entender as coisas que estão acontecendo. Jesus está dizendo para a gente: ei, abra os olhos, porque eu estou trazendo para vocês uma coisa nova. E o que incomoda é exatamente isso, que Jesus está ali, está trazendo milagre, está curando. Jesus está dizendo: eu vou libertar vocês do maior cativeiro que pode haver. O maior cativeiro que pode haver é o cativeiro do pecado. As cadeias se abrirão, vocês serão livres agora. Não serão forjados por um sentimento, não ficarão debaixo de um vício. Vocês terão a oportunidade de escolher agora. Jesus tirou aquilo que nos cancelava. O que afastava Deus do homem era o pecado. Jesus cancela o nosso pecado, perdoa na cruz, nos coloca no caminho direto com Deus. E muitas vezes, irmãos, nós queremos pedir a Deus um sinal maior. Nós queremos pedir a Deus algo mais contundente ainda para satisfazer nosso desejo. Esse povo era tão altivo e a cegueira e a dureza deles era tão grande que eles não estavam enxergando. Por isso, esse povo ignorou tudo o que estava acontecendo e queria desafiar Jesus em todo o tempo. Jesus disse: só vou apresentar para vocês o sinal de Jonas e nada mais. E o povo estava rejeitando tudo aquilo. Veja comigo os versos de número 2 e 3. Texto principal nosso, Mateus. Agora os versos de número 2 e 3. Diz assim: ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto dos céus, e não podeis discernir os sinais dos tempos. Irmãos, isso que inquietou muito Jesus. E por isso que a palavra que ele nos trouxe é uma palavra de discernimento, para a gente entender agora aquilo que Deus tem dito à igreja. E a palavra que o Senhor nos tem dito é: se levante, coloque de pé e marche, porque nós vamos enfrentar, nós vamos romper, nós vamos vencer. Você foi abatido, você ficou por um momento ferido, mas agora é hora de se levantar. E se nós não discernirmos essas coisas, nós deixaremos o pânico e o medo tomar conta da nossa vida. Vamos sair correndo do Brasil. Ainda que a gente tenha que lavar vasilha, combinar lote. Combinar lote não tem, né? Porque os países lá de cima não tem nem mais. Se a gente for ver da Europa, então nem floresta direita eles têm, né? Mas enfim, o que eles estavam dizendo é isso: vamos sair correndo. Não, irmãos, não vamos sair correndo. Quem diz para sair correndo? Quantas palavras? O Brasil acabou, o Brasil não acabou. Existe um povo, sempre houve um remanescente. Quando Elias faz esse milagre poderoso, ele faz um milagre. Quando ele ora, o fogo do céu vem, acontece, os profetas são deixados mortos ali, e o novo vem acontecendo na vida deles. Elias vira para o Senhor e fala assim: Senhor, só fiquei eu. Falou Elias: não é bem assim. Tinha 7.000 também que não se dobraram. Irmãos, tem um remanescente. A igreja é importante, porque a igreja é o sal da terra, e a igreja que precisa caminhar. Por isso, quando nós nos reunimos para orar, a impressão
que os nossos irmãos de intercessão tiveram é que eles estavam a ponto da morte, abatidos, achando que não iam dar conta. E o Senhor mostrou que esse era o sentimento não individual, mas era um sentimento coletivo. Por isso nós nos levantamos agora para trazer discernimento. E o que Jesus disse, vocês, na verdade, sabem discernir o tempo do céu. Jesus está dizendo que nós temos a capacidade. Irmãos, essa é que é a palavra de Deus para nós hoje. Nós temos a capacidade de discernir os tempos. Porque Jesus está dizendo para as autoridades que eles conheciam o suficiente os fenômenos físicos. E eles podiam então predizer se choveria ou não. A Bíblia nos dá a entender que esses homens sabiam olhar o tempo, sabiam olhar para os céus. Eles olhavam para os céus e diziam, está avermelhado assim, então amanhã fará o sol, está avermelhado sombrio, então haverá chuva amanhã. O que Jesus está dizendo, olhem para os céus, mas não olhem para o céu físico, olhem para o céu espiritual. E aprendam a discernir aquilo que Deus quer falar conosco. Irmãos, Deus não está calado, Deus não mudou, Deus não fechou a ponte de contato. Nós, muitas vezes, estamos obcecados, porque nós queremos que Deus haja do nosso jeito, da nossa maneira. Daí a palavra de discernimento para entender o que é que Deus está nos fazendo. Porque, irmãos, caminhar na direção que todo mundo caminha, ou entrar pela porta que está aberta, não quer dizer absolutamente nada. Já disse para vocês, Paulo foi um homem que teve em todo o tempo dificuldade, ele só encontrava a porta fechada. Se fosse assim, ele não teria feito o que fez. É o homem que mais cartas escreveu, que mais impactou uma sociedade, ao ponto de, em Atos, nós lemos, esses homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Quem chegou até eles? Paulo e Silas. Dois homens, a nossa imagem e semelhança como nós. E diziam, esses homens estão transformando o mundo de cabeça para baixo. Mas prenderam Paulo, chicotearam Paulo, fizeram um monte de outras coisas, mas Paulo sabia discernir a vontade do Senhor. E aí então as autoridades religiosas sabiam, entenderam as questões atmosféricas, mas não entendiam o princípio básico. Dentre eles está um homem que nós conhecemos, e João fala sobre ele, um homem chamado Nicodemos. Jesus diz para ele, Nicodemos, pra vocês terem ideia, necessário é nascer de novo. Aí Nicodemos vira para Jesus e fala, eu vou encolher, vou entrar no útero da minha mãe de novo. Aí Jesus disse assim, meu Deus. Jesus não falou, não, gente, essa expressão aqui, mas eu quero dizer assim, meu Deus, como que você é líder em Israel? O que você está ensinando? Você não tem um discernimento de uma coisa básica, nascer de novo. Eu não estou falando para um adulto encolher, virar criança e entrar no útero da mãe. Eu estou falando de algo novo. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce da água, do Espírito, aí é isso que eu estou falando, é uma nova criatura, e é isso que importa. Mas Jesus fica aí incomodado porque um líder, um fariseu, não sabe de uma coisa básica como essa. Irmãos, às vezes, na agitação do dia a dia, nós também fechamos os céus completamente, só pensamos com os olhos naturais. Começamos a enxergar as coisas naturais, começamos a ver as dificuldades, os desapontamentos, começamos a deixar isso tomar conta do nosso coração, esquecemos que somos um ser espiritual e que o nosso Deus nunca perdeu o controle, nem o domínio, nem o poder, nem absolutamente nada, e Ele continua reinando sobre a terra, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Aprendemos sobre o governo, Ele governa, Ele não controla cada pessoa, cada indivíduo, porque Ele nos deu a liberdade de escolha. E é muito interessante que esse aspecto dos céus, quando a gente vê aqui, quando Jesus diz quando os céus ficam avermelhados ou sombrios, essa é uma expressão grega que diz céu triste. O céu que vai trazer uma tempestade é um céu triste. Esse é o sentido literal. Eles reconheciam que já vinha um temporal. Se o céu está triste, carrancudo, cheio de nuvens, haverá então um temporal. Mas quando eles ouviam as profecias de João Batista, e quando eles ouviam Jesus falando sobre um tempo que viria sobre Jerusalém, quando eles ouviam Jesus dizendo, eu vou destruir o templo, em 3 dias eu reconstruirei. Eu estou trazendo um reino novo, isso não entrava na cabeça deles. Porque eles começaram a fazer coisas seletivas.
Já reparou, irmãos, que às vezes nós agimos assim também, somos seletivos. Nós queremos ouvir só o que Deus tem de bom para nos dizer. E Deus quer corrigir a nossa rota. Deus quer nos dizer: meu filho, você errou. Minha filha, você foi precipitada. Meu filho, você foi omisso. Minha filha, você deveria ter falado o que eu te disse. Ele continua sendo Deus e nos amando e trazendo para nós o discernimento. Então, o questionamento de Jesus é que esses homens sabiam reconhecer fenômenos do firmamento físico, como as nuvens e o aspecto dos céus. Mas no que diz respeito aos céus, ao reino de Deus, eles eram totalmente ignorantes. Por isso, irmãos, o ano de 2023 é para nós o ano da construção. Nós vamos construir o melhor ano da nossa vida. Vamos trabalhar com propósito, te ajudando a alcançar áreas que precisam de uma melhoria, porque nós entendemos que é chegado a nós esse tempo. Mas é um tempo de discernimento. A gente não pode mais ficar olhando de uma forma natural, terrena, para as coisas dessa terra. Esses homens, embora estivessem ali, olhando por Jesus, às vezes estavam perto, ouviam, viam os milagres, contemplavam todas as coisas, não havia discernimento na cabeça deles. Então esses homens ficaram limitados ao natural, só conseguiam entender aspectos físicos. Embora a autoridade, embora me ensinasse, não eram capazes de reconhecer qualquer sinal. O céu triste daqueles dias não era um problema para eles quando apresentava sinal de tempestade. Não tem problema, vai chover. Mas o céu espiritual, sobre as condições espirituais que a nação estava vivendo, passou desapercebido. E eles não enxergaram absolutamente nada dos sinais que estavam diante deles. Milagres de Jesus com a demonstração da presença dele. Jesus curou um cego. Jesus ressuscitou um morto. Jesus fez coisas que ninguém sabia fazer. Tinha um endemoniado, Jesus repreendeu o demônio foi lá se jogar no precipício de porcos. Eles dizem: quem é esse homem? Jesus andava no barco, repreendia a tempestade. Os sinais estão aí. João Batista prega, dá os sinais, dá toda a amostra de tudo isso que podia acontecer. Irmãos, e para nós hoje, igreja, no ano de 2023, Deus tem nos dito: olha, é hora de se animar, e eu vou fazer aquilo que vocês não conseguem fazer. Irmãos, agarrem-se nisso, isso que Deus está falando, eu vou fazer, mas para que eu faça, você precisa, pelo menos, estar postos para aquilo que eu quero que você faça. A obra é minha, o milagre é meu, as coisas que realizam sou eu. E aí então Jesus fica incomodado. Eu entendo, irmãos, que o Espírito de Deus está falando conosco nessa noite dessa mesma forma. Eu estou fazendo, os sinais estão aí, por que vocês não percebem? É porque a gente também está achando que está todo mundo falando a mesma coisa. Senhor, o Senhor não agiu, o Senhor nos abandonou, o Senhor não interviu, o Senhor não fez aquilo que a gente queria, o Senhor não trouxe no momento que a gente pediu. E muitas vezes nós vamos colocando expectativas em que Deus nunca falou para nós e ficamos frustrados, porque expectativas são frustradas, mas expectativas que nós mesmos geramos, não que Deus diz para nós. A palavra para nós hoje é o que Deus está dizendo. Até quando, irmãos, a gente vai ficar obstinado querendo uma única coisa? Até quando caminharemos com a multidão? Porque a mesma multidão que comeu o pão e recebeu lá dos pães e dos peixes multiplicados, a mesma multidão que quando Jesus vem entrando em Jerusalém, colocou os galhos, o chamado domingo de ramos no chão, colocaram o galho das palmeiras e tudo, e que disseram: bendito é o que vem em nome do Senhor. É a mesma multidão que gritou: crucifica-o. Crucificam. Quando Pôncio Pilatos diz: olha, tem aqui Barrabás, tem esse Jesus. E aí, os invejosos, fariseus, saduceus, escribas, quando Pilatos pergunta: o que querem que eu faça com Jesus? Começaram a incentivar a multidão, dizendo: crucificam. A mesma multidão que aplaude Jesus é a mesma multidão que grita: crucificam. Nós não andamos com uma multidão. Deus agora é o nosso Deus e Ele tem falado conosco. Por isso, irmãos, é o momento de estarmos atentos. Para esses homens faltou-lhes a capacidade espiritual
de concentrar o esforço nas coisas espirituais. E o céu chegou, o sinal dos céus chegaram. A Bíblia diz que magos vieram lá do Oriente, porque o sinal dos céus apareceu para eles, vocês lembram? Apareceu um sinal e eles chegam em Jerusalém e dizem: olha, nós vimos a estrela do Messias, do rei de Israel, e a estrela nos trouxe até aqui. Só que eles chegaram na capital, e a profecia diz que ele é filho de Davi, vai nascer em Belém da Judéia. E foram encaminhados para lá. Olha, o sinal nos céus aconteceu antes de tudo. Irmãos, às vezes nós também estamos com as coisas patentes aos nossos olhos. Os céus estão abertos, tudo está à mostra, mas a gente continua querendo que Jesus faça algo do jeito que nós estabelecemos, porque senão a coisa não vai chegar. E o céu chegou, o sinal chegou, o Messias estava presente, andando no dia a dia deles. Então, por isso, nós podemos observar que as autoridades achavam que a chegada do Messias seria difícil de ser reconhecida. Mas porque eles criaram essa expectativa. E aí, irmãos, quando a gente fala sobre a vontade de Deus, eu vejo todo mundo pensando que a vontade de Deus é um quebra-cabeça, como se Deus escondesse ele num mapa. Sabe esses filmes que a gente vê, que o cara quer achar um tesouro, quer achar alguma coisa, e aí ele tem a primeira pista que leva para cá, dessa pista que vem para cá, ele abre uma outra, uma segunda. Deus não é Deus assim, irmãos. Deus é um Deus que tem falado conosco. E aí o que a gente pode de fato entender é que Deus quer ministrar para nós nesse momento. E o que a gente precisa é ter discernimento, estar abertos e atentos àquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Sabe qual é o problema de tudo isso? É que a gente tem uma dificuldade grande com as coisas espirituais. Irmãos, a minha oração é que Deus nos abra os olhos espirituais para a gente poder enxergar. Sabe, as coisas estão aí, Deus está fazendo. Não deixe a bênção passar por você. Não deixe a bênção sentar do seu lado. Não deixe a bênção frequentar a sua casa. Porque está todo mundo dizendo a mesma coisa. É, não é, pode, não pode, vamos, não vamos, vai, não vai, tem, não tem, etc. e tal. E no capítulo 16, o verso de número 6, a Bíblia diz assim, texto que nós lemos: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Olha que coisa interessante. Jesus então fala: vocês conseguem discernir os tempos? Vocês estão me tentando, peguem o sinal do céu. Não vou dar sinal do céu. O único sinal que eu vou dar para vocês é o sinal de Jonas. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe e ele voltou. Assim também eu vou ficar 3 dias e 3 noites e eu vou voltar à terra. Agora, eu queria que você pudesse entender comigo. Jesus entra no barco e Jesus, quando entra no barco, fala assim: cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Agora, abre em Marcos, olha o texto correlato. Marcos capítulo 8. Abre comigo aí sua Bíblia. Marcos 8. Marcos 8, verso de número 17. Diz assim: percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre terra e pão? Para um pouquinho, olha para mim. Jesus disse: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Jesus falou que tenham cuidado com o fermento. O que esses homens acabaram de fazer? Eles estavam duvidando do sinal. Eles não tiveram discernimento. E aí então, quando Jesus diz para eles isso, aí eles estão falando assim: Jesus está dizendo para a gente sobre pão. Aí a gente lê aqui, Marcos 8, 17. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreenderam e não perceberam. O que faltou para eles aqui? Discernimento. Jesus não está falando de pão. Olha aqui, verso 17. Seus corações estão endurecidos. Verso 18. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem.
Não se lembram, irmãos, quantas perguntas Jesus está fazendo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 perguntas. Verso 19: quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. Verso de número 21, ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Irmãos, não estou falando dos líderes religiosos. Não estou falando daqueles homens que estavam com inveja, porque eles não faziam milagre, Jesus fazia. Eles eram líderes religiosos, mas Jesus tinha o seguinte testemunho do povo. Esse aí, Jesus ensina como quem tem autoridade, e não como os escribas, e não como os fariseus. O povo estava mordido, porque alguém melhor havia chegado do que eles. E aí Jesus fala: vocês ainda não entenderam. Só que aqui é um outro grupo, irmãos. Nós não estamos falando da liderança religiosa, nós estamos falando dos discípulos de Jesus, aqueles que dormem com Ele, acordam com Ele, caminham com Ele, estão no barco com Ele. Os discípulos de Jesus também tiveram dificuldade. Os discípulos de Jesus não estavam entendendo e discernindo que Jesus não estava falando para eles sobre falta de pão, mas Jesus está querendo dizer: cuidado, porque isso, quando a gente é exposto a esse fermento, quando a gente se coloca diante de todas essas coisas, isso nos afeta. Se você começar alguém a ouvir falar um monte de bobagem que Deus não disse, e começar a acreditar nesse monte de bobagem, isso vai te afetar, vai fazer você passar mal, você vai começar a duvidar das coisas, vai achar que de fato tudo acabou. Entende? Jesus está dizendo: cuidado com o fermento, cuidado com as coisas que você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com os caminhos nos quais nós estamos querendo trilhar, porque pode ser um caminho que Deus não nos indicou. Jesus está dizendo isso para os discípulos, irmãos. Os discípulos de Jesus tiveram dificuldade. Nós não estamos falando aqui de um povo que ouvia aleatoriamente Jesus, nós estamos falando de alguém que anda com Jesus em todo o tempo. Sabe por quê? Quando Jesus fala sobre coisas espirituais, nós estamos pensando em quê? Em coisas naturais. E nós podemos nos frustrar, irmãos, quando a gente não fica atento àquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Por isso, discernimento, essa palavra é tão importante para nós. Não adianta ser cristão, irmãos. A questão aqui é que essas pessoas estudavam os céus. Você já parou para estudar a Bíblia, para parar, para ficar diante do Senhor, para ter uma palavra diante do Senhor, para ter uma direção para a sua vida? Porque nós queremos isso. Queremos uma direção. Queremos ser encontrados pelo Senhor. Queremos a graça dele vindo em todo o tempo. Mas nós perdemos esse fio da meada. Não enxergamos as coisas claras e patentes diante de nós. Os discípulos de Jesus não entenderam. E é exatamente isso que Deus está querendo falar conosco nessa noite. Os discípulos viram todas as coisas, mas o embotamento intelectual deles, a dureza do coração, a surdez e a cegueira também estavam presentes aonde? Dos discípulos. O grupo de perto, o grupo que entende, o grupo que vê todas as coisas acontecendo, o grupo que é atento, mas também estavam cegos, surdos e duros de coração. Essa passagem mostra que tanto os judeus como os discípulos de Jesus se preocupavam com meras coisas naturais exteriores. Por isso a gente fica preocupado: o meu negócio, o meu trabalho, o meu isso, o meu aquilo. O conceito bíblico, irmãos, nunca mudou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Se a gente ignora um princípio desse, se a gente não enxerga essas coisas, como é que nós queremos então desfrutar e viver o melhor de Deus para a nossa vida? É como Nicodemos, Jesus está falando: necessário é nascer de novo. E ele diz assim: eu vou entrar no ventre da minha mãe, Jesus. Não é disso que eu estou falando. Quando Jesus fala: guardem disso, é desse fermento,
É a hipocrisia, o desejo, a atitude desses homens de quererem parecer alguma coisa de que eles não eram. Havia uma corrupção religiosa naqueles dias, isso tomava conta do coração do povo. Havia, de fato, esses desencontros, eles queriam um sinal dos céus, porque todo mundo dizia que esse sinal que esse Jesus faz, qualquer um pode fazer. Pena que ninguém faz, a gente só vê Jesus fazendo. E aí a gente vê que isso é transferido para Pedro, porque na primeira vez que ele vai ali com João para orar na porta do templo, vê um paralítico pedindo esmola. E aí Pedro diz para ele: olha para nós não temos prata nem ouro, mas nós temos algo melhor do que prata e ouro. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Pega esse homem pela mão, ele se ergue e começa a ver uma diferença na vida dele. Entende, irmãos, como as coisas começam a adquirir um novo tempo quando a gente começa a entender sobre as coisas espirituais. Irmãos, o que Deus trouxe forte no meu coração é que estamos entrando em guerras que Deus não nos pediu para entrar por falta de discernimento. Estamos perdendo recursos. Lembra da tempestade de Jonas? Eles acharam que o problema estava na mercadoria. Perderam tudo. O problema estava em Jonas. E assim Deus tem falado conosco na semana passada. Deus está apontando a saída. O momento agora é o momento que vocês serão presos, vocês serão levados pela Babilônia, mas haverá agora uma nova aliança resultante disso. O povo está dizendo: não, a gente não vai, isso não pode acontecer. Não é a igreja que determina aquilo que Deus vai fazer, é Deus que determina o que a igreja deve estabelecer sobre a terra. Houve uma inversão. E aí, irmãos, não podemos mais ser como esse povo de coração duro. Os sinais estão aparecendo diante de nós, as coisas estão acontecendo na nossa frente. Muitas vezes nós não estamos enxergando isso. Perdemos a oportunidade, os céus estão dando sinais, mas a gente não está dando sinais. E se a gente não ficar atento e não despertar para todas essas coisas, nós ficaremos aquém do caminho, nós não desfrutaremos a bênção de Deus. A palavra que Deus nos tem dado é que o ano de 2023 vai ser um ano diferente, mas você precisa crer e precisa se colocar à disposição. Você tem que ter discernimento das coisas. Você tem que saber a hora de ir e a hora de ficar. Você tem que saber a hora de se levantar e a hora de se sentar. Você tem que saber a hora que você vai lutar e você tem que saber a hora que você não vai lutar e que Deus vai dar a vitória. E todas essas coisas serão reveladas na nossa vida. Por isso, como igreja, irmãos, Deus tem cuidado de nós, Deus tem falado ao nosso coração, Deus tem ministrado a nossa vida, Deus tem trazido palavras de cunho relevante. Você não está sozinho, você não está abandonado, nós não somos um povo que se corrompe, porque Deus tem dado sua graça a nós, Deus tem nos unido, nos juntado, Deus tem nos feito uma igreja sólida, para que de fato a gente caminhe em bloco, não de acordo com o que todo mundo diz que a gente deve fazer, mas de acordo com a palavra que Deus tem para nós. Por isso o Senhor nos adverte nessa noite: cuidado para não ficar com o coração endurecido, cego, como os mesmos discípulos estavam também aqui. Eles estavam embotados no seu entendimento, com surdez, cegueira, com o coração duro, discípulos de Jesus. Irmãos, eu digo para vocês que isso custou a passar, porque quando Jesus morre e ressuscita, Atos capítulo 1, se você quiser, chega em casa depois e lê. Diz lá que quando Jesus está pronto agora para ir aos céus, existe uma última pergunta que os discípulos fazem para Jesus: é esse o tempo que o Senhor restaura o reino de Israel? Eu fico pensando assim: puxa vida, Jesus deve ter falado: meu Deus do céu, até quando? Gente, eu estou indo embora, vou mandar o Espírito para guiar vocês a toda a verdade. Eu não estou falando de reino físico, eu estou falando de um reino espiritual. Mas eles queriam saber. Jesus falou: não compete a você saber o tempo da restauração do reino que meu Pai guardou exclusivamente para si. Mas o povo está querendo saber dessas coisas naturais. Irmãos, deixem as coisas naturais e comecem agora a enxergar as coisas espirituais. Irmãos, nós somos seres humanos, é verdade, mas nós somos seres espirituais. Não ignore essa mentira. Não deixe o inimigo zombar de você. Apresente ao Senhor a sua vida, apresente ao Senhor a sua causa, apresente ao Senhor aquilo que você tem. Seja sensível. O povo pede para a resposta de oração deles um sinal do jeito que eles querem. E sinal nenhum lhes foi dado, a não ser o próprio sinal que já havia sido dado. Jesus está no meio fazendo milagres, fazendo com que as coisas aconteçam. Irmãos, é um tempo muito
precioso para nós. Por isso que nós entramos com esses 21 dias de oração pela igreja. A igreja não está mais ferida, o seu sangramento foi estancado. A igreja precisa se colocar de pé. Deus não perdeu o seu poder. Deus não perdeu a sua autoridade. A autoridade foi delegada à igreja e é a nossa hora de nos levantarmos e caminharmos. Eu queria que você se colocasse de pé e eu queria agora que nós, de fato, orássemos mais uma vez diante dessas realidades do que Deus tem trazido para nós. Discernimento, momento único, momento especial, momento agora que Deus nos tem chamado para entendermos com clareza o que é que vem de Deus e o que é que não vem de Deus, o que é que nós podemos e precisamos experimentar e o que é que nós não podemos experimentar. Discernimento. Não perca mais nada por falta de entendimento, não perca mais recurso, não perca vida, não coloque sua vida em risco, não entre em lugares que Deus não te pediu para entrar. Agora, se Deus te pediu, então vai e faça. Porque Paulo, ele experimentou todas essas coisas, no momento difícil, o Senhor falou para ele: Paulo, não tenha medo, porque você irá comparecer diante de autoridades e de reis e dará testemunho de mim. Então ele entra no barco, vem um momento difícil, as coisas acontecem, mas Paulo em todo momento está debaixo da orientação e da palavra de Deus. E Deus quer ministrar a nossa vida nessa hora. Deus quer ministrar o nosso coração. Deus quer fazer com que o reino do Espírito seja implantado com poder e graça, e que a gente seja guiado pelas coisas espirituais e não mais pelas coisas humanas, naturais. Chegou o momento, irmãos, do céu se abrir em nós, adentrarmos isso e começarmos a comandar com a voz que Deus nos tem dado, para que aquilo que Deus tem trazido para nós se transforme em realidade. Então nós vamos orar nessa hora e passar aqui para aquele que vai dirigir esse momento nosso. Só mais um pouquinho. É no mês do discernimento. No mês do discernimento, o Senhor nos tem ensinado a discernir, amém? E à medida que o Léo foi ministrando e falando aquilo que Deus trouxe ao coração dele, Deus também trazia ao nosso coração para orarmos como igreja brasileira, como Pai. Porque existe uma palavra que está sobre nós, para nós aprendermos então a entender o que estamos vivendo e a agirmos de maneira guiada. Amém? Isso é discernir. Temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é como aquele GPS que nós temos agora. Vamos para qualquer lugar com aquele GPS, não é? A gente nunca foi no bairro fulano de tal. Como é que eu chego lá? Eu digo o endereço e ele me leva. Agora eu vou te dizer, eu não sei você, quando aprendeu a usar GPS, você tinha que crer que ele sabia o que estava fazendo. Porque senão você ia temar, ia dar umas voltinhas e não ia chegar. Ou ia chegar. É um exercício de fé. Você abre mão do controle e segue ali a direção do GPS. Certo? Já passaram por isso também, né? Pois é. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A palavra do Senhor para a gente, Pai, nessa noite, veio através do pastor falando sobre entender as coisas que estão acontecendo. Às vezes o Senhor está ali na nossa frente e nós não estamos discernindo. Não porque o Senhor não está falando, mas por causa da dureza do nosso coração. Ela usou essa palavra várias vezes e é isso que o Senhor trouxe para nós aqui na intercessão hoje, a dureza do nosso coração. Às vezes a dureza do nosso coração tem a ver com isso, com o fato de eu quero que seja dessa forma e eu me esforcei muito para que fosse dessa forma e quando não foi da forma que eu quis, então eu me senti ofendido. Sabe por quê, irmão? Irmãs, porque às vezes a gente não
caminha, não move, não cresce, não amadurece espiritualmente e as coisas não acontecem na nossa vida aqui na terra? Porque nós estamos no lugar da ofensa, o nosso coração é duro, às vezes fica duro, às vezes o que fazem com a gente nos decepciona, e ao invés de nós colocarmos aquilo diante do Senhor e deixarmos que o Senhor seja a nossa justiça, que o Senhor seja a nossa paz, que o Senhor seja a nossa segurança, nós ficamos no lugar da ofensa, nós ficamos ofendidos. E no que diz respeito ao Brasil, nós temos uma igreja que está ofendida, porque ela esperava que alguma coisa diferente do que aconteceu acontecesse. Mas nós sabemos que Deus não erra, Ele não falha, Ele não adormece, Ele não atrasa, e Ele é aquele que não pode ser tentado a fazer o mal. Então Deus não faz o mal. O Brasil está debaixo do Senhor Jesus. Amém? Então que a igreja seja encontrada também nesse lugar, debaixo de obediência do Senhor. E eu quero te chamar nessa noite para que nós possamos orar, para que você pense e pergunte ao Espírito de Deus que está trazendo esse discernimento nessa noite, através da palavra do pastor, através desse reforço na intercessão. Se o seu coração está endurecido com algo, com alguém, com alguma circunstância, se você tem ouvido a palavra repetidas vezes esse ano, mas ainda tem estado no lugar da ofensa, porque acha que deveria ter sido feito diferente, ou que algo diferente deveria acontecer. Então, eu quero convidar você, feche os seus olhos, abra a sua boca e se renda ao Senhor. Porque mais do que nós amamos o Brasil, o Senhor ama o Brasil. Mais do que amar o nosso membro da família, que tem sido a nossa justificativa para estarmos no lugar da ofensa, nós dizemos: Senhor, mas eu amo tanto essa pessoa, e ela está ali no mesmo lugar, e você está no lugar da ofensa e não está sabendo. Então saia nessa noite do lugar da ofensa e entre no lugar que espera que a vontade do Senhor se cumpra. Entre no lugar de discernimento e siga a direção do Senhor. E comece a orar: Senhor, nós estamos aqui como igreja nessa noite, nos rendendo a Ti, deixando, Senhor, esse coração que foi falado aqui, um coração duro, deixando, Senhor, esse coração às vezes que tem justiça própria, esse coração que tem expectativa das coisas, expectativa terrena de como as coisas devem acontecer. Mas nós, em nome de Jesus, oramos aqui nessa noite como igreja. Senhor, nós nos rendemos à Tua vontade, nós nos rendemos à Tua verdade, nós nos rendemos ao Teu tempo. E por mais que isso, Senhor, ative a dureza do nosso coração, porque muitas vezes as nossas orações são religiosas, muitas vezes nós dizemos: mas eu amo tanto essa pessoa da minha família, por que Deus não faz? E nós nessa noite nos arrependemos de nos acharmos mais justos do que Deus, mais amorosos do que Deus, mais sábios do que Deus, mais discernidores do nosso negócio, da nossa família, do nosso cônjuge, do nosso país, da política. Nós nos arrependemos, porque temos lançado, Senhor, orações altivas, arrogantes, que não têm passado do teto, por causa da nossa religião, por causa do nosso coração duro, porque estamos no lugar de ofendidos, porque achamos que somos realmente muito melhores, e às vezes melhores até do que o tempo de Deus. Nessa noite, igreja, quero te convocar para orar, se arrepender,
sair do lugar da ofensa e entrar no descanso da fé. Daqueles que vencem o mundo, a palavra diz, aqueles que vencem ao mundo, vencem através da fé em Jesus. Senhor, nós estamos aqui para nos arrepender das nossas obras mortas e para deixar o Senhor ser justiça na nossa vida, para deixar o Senhor ser cura na nossa vida, para deixar o Senhor nos mostrar o tempo e nos submetermos. Nós saímos desse lugar onde todos nos decepcionam. Às vezes nós dizemos isso. Como essa pessoa me decepciona, como me sinto só, como isso e aquilo me ofendem, como puderam fazer isso comigo. Senhor, firmados, olhando para Cristo, que foi realmente humilhado, traído, envergonhado, para que nenhum de nós nos sentíssemos assim. Nós agora, Senhor, entregamos essas obras mortas diante do Senhor, essas orações religiosas diante do Senhor, o nosso coração decepcionado diante do Senhor, esse monte de justiça própria nós colocamos diante do Senhor e te pedimos, lava o nosso coração, limpa, Senhor, e traz uma mente, Senhor, focada em Ti. Uma mente que olha firmemente, um coração que olha firmemente para Ti e consegue discernir a Sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Senhor, nós nos arrependemos de não estarmos agindo como ovelhas Tuas, porque não estamos ouvindo Tua voz. Mas nós entendemos, Senhor, diante da palavra que foi ministrada aqui hoje, que talvez estivéssemos com o coração duro, numa atitude orgulhosa, religiosa, numa atitude ofendida. Mas em nome de Jesus, o Teu reino é esse reino de justiça, é um reino de paz, de alegria. E Senhor, quando nós olhamos para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, nós sabemos que há sim um advogado que é fiel. Nós sabemos que há um justo juiz. Nós sabemos que há aquele que, na ausência de um marido, é aquele que está conosco, é o marido fiel. Nós sabemos que o Senhor é aquele que olha para nós em todo o tempo e trabalha para o bem daquele que nele confia. Então, Senhor, nós nos rendemos nessa noite como igreja do Senhor aqui no Brasil. Como igreja do Senhor nesse país, nós dizemos, estamos definitivamente, saímos do lugar da ofensa contra Ti. O Senhor não errou, o Senhor não atrasou, o Senhor não deixou de exercer a Tua graça, o Teu favor e a Tua misericórdia sobre o Brasil. Nós reconhecemos o Teu governo, nós reconhecemos a Tua bondade, nós reconhecemos o Teu amor, nós reconhecemos o Teu senhorio. E nas nossas casas, Senhor, nós fazemos as mesmas declarações. Nós saímos do lugar do luto, porque muitas vezes nossos planos foram frustrados. E estávamos de luto até hoje, esperando que algo acontecesse, algo novo brotasse. Mas eu quero te dizer nessa noite, igreja, em nome de Jesus, quem precisa ressuscitar agora é você. Se levante, olhe para o Senhor. Como Lázaro agora, ouça a pedra sendo rolada e o Senhor te chamando da morte para a vida, da morte espiritual para a vida, da morte emocional para a vida, da morte dos sonhos para a vida, da morte nos vícios para a vida, liberdade, libertação. Sai para fora. Escuta agora a voz de Jesus, o seu pastor, dizendo: sai para fora e seja desatado tudo aquilo que te impedia
de estar na presença do Senhor e desfrutar do amor dele na sua vida. Nós oramos agora. Coloca a mão no teu coração, num ato de fé. Senhor, nós oramos crendo que tudo aquilo que estava nos mantendo na morte caiu por terra agora, em nome de Jesus. E trouxe vida a partir do momento que nós ouvimos a tua voz, Jesus. Caíram por terra as mentiras, caíram por terra. Existe uma mentira que está prendendo pessoas aqui, de que o sofrimento, ele é inevitável. Quero ministrar no teu coração. Sim, aqui nós vivemos aflições, mas lembre-se da palavra. A palavra diz: tende bom ânimo. Tende bom ânimo. Tende bom ânimo. O Senhor diz, porque Ele venceu esse mundo. Senhor, nós oramos quebrando essa mentira de que o sofrimento não é opcional. Sim, ele é opcional. A dor nesse mundo e as tribulações, elas realmente, as dores que sentimos, elas não são opcionais. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos aquele que sofreu a pobreza, que passou pela pobreza para que fôssemos ricos, que foi traído para que nós entendêssemos que Ele é fiel e jamais nos deixará sós ou quebrará a sua palavra. Aquele que venceu todas as tentações, para que nós pudéssemos hoje, de cabeça erguida, dizer: nós não temos parte com o pecado. Apesar dele andar ao redor de nós, a presença dele estar aqui, nós não temos parte com o pecado, porque Jesus venceu todos eles e nos entregou essa vitória em Cristo Jesus. Nós amamos. Amém. Senhor, nós oramos crendo que tudo o que precisamos temos em Cristo Jesus. Temos paz em nossa mente, porque Jesus é o príncipe da paz. Temos um coração limpo, porque Ele é o nosso Salvador e derramou o sangue precioso para que nós estivéssemos aqui hoje, com as nossas vestes limpas, com o coração limpo diante dEle. Nós temos uma fala santificada. Nós temos uma fala santificada. Senhor, nós oramos para que a partir de hoje haja temor no nosso coração quando formos falar. Porque se declaramos todos os domingos aqui que somos sal e que somos luz, então tudo que esse mundo precisa é de declarações que vêm dos céus e vêm através das nossas bocas. Nós declaramos, Senhor, que a nossa boca é um lugar santo, é um lugar que emite decretos de santidade, justiça, alegria e paz. Senhor, santifica-nos, 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 Senhor. Nós temos sido encorajados, Senhor, a lermos a Tua palavra, aprendermos sobre como o Senhor age conosco desde o princípio. Que haja temor no nosso coração, para que possamos andar juntos como uma igreja obediente, que está debaixo de autoridade e sabe que isso é bom. Sabe que isso é bom, porque vem do teu coração. Nessa noite, Senhor, deixamos diante do teu altar tudo que o Senhor trouxe aqui como revelação, entendimento e libertação. E saímos para fora para vivermos a vida que o Senhor tem para nós. Eu oro especificamente por alguém que tem pedido ao Senhor: Senhor, me leva. E eu digo para você, em nome de Jesus, não é tempo. O melhor de Deus está para vir. Persevere. Persevere. Eu oro para que a vida te encontre agora. A vida zoe, a vida de Deus.
e possa entrar agora sobre esses pensamentos que têm clamado por fim de vida, por morte súbita. E eu oro agora, nós oramos como igreja agora, repreendemos todo espírito de engano, todo espírito de morte, todo espírito de tragédia, enfermidade, acidente. Nós repreendemos esse espírito de suicídio que anda disfarçado em orações pedindo para que o Senhor leve. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E declaramos, comece agora, igreja, levante a sua mão e olhe para todos os lados e comece a ministrar na vida de cada um dos irmãos. Eu ministro vida. Eu ministro vida, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus, a vida de Deus. Vamos ministrar como igreja, entre nós, cada um, que essa bênção da vida, vida abundante, vida que é saudável, um corpo saudável, uma mente saudável, essa vida que traz liberdade, libertação, que traz sonhos, que traz novidade de vida, que coloca de pé essa vida, que olha para o futuro e vê Deus. E vê o futuro com o Senhor lá, trazendo novidade, trazendo milagres, trazendo prodígios, trazendo maravilhas, trazendo um Brasil cheio do fogo do Espírito. Ore e ministre a vida de Deus na vida de cada um aqui. Aleluia. Nós oramos pelos nossos adolescentes. Que em nome de Jesus, todas as confissões, conscientes ou inconscientes, que têm trazido enfermidade, que têm trazido dificuldade na mente, que têm trazido desejos de não viver ou de não romper para o futuro, nós declaramos sobre os nossos adolescentes, crianças, jovens, essas palavras estão quebradas em nome de Jesus. Nós oramos por eles, para que eles sonhem com o futuro. Nós oramos para que tenham sonhos proféticos. Eu peço agora que os pais orem com os filhos, toquem na cabeça deles e digam, os pais, os cuidadores, os responsáveis, agora em nome de Jesus, se o seu filho não está aqui, ore, coloque a mão na sua cabeça e ore, declare, meu filho como autoridade, eu oro para que os sonhos proféticos do Senhor encham a tua mente agora, encham o teu coração. Eu oro para que você tenha os seus olhos abertos, os seus ouvidos espirituais abertos, para que você possa ver aquilo que Deus vê no seu futuro, para que você possa ouvir, assim como Samuel ouvia a Deus, que você possa ouvir aquilo que Deus tem para o seu futuro, que você possa enxergar, que você possa sentir, que você possa crer. Nós liberamos agora os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, para serem cheios do Espírito, para serem cheios do Espírito e para verem o futuro, assim como Deus quer revelar. Nós oramos para que os sonhos encham os seus corações. Nós oramos, Senhor, para que eles possam falar línguas novas sendo liberadas, línguas de fogo, línguas espirituais, para que eles possam começar a serem cheios do Espírito de Deus e comecem a discernir o que vem pela frente, para que possam estar aqui na frente profetizando, para que possam estar à frente das igrejas dizendo o que eles veem no futuro da igreja do Brasil, para que sejam cheios dos seus lábios e possam evangelizar profeticamente, para que possam moldar as circunstâncias, para que possam moldar o futuro, para que sejam
aqueles modeladores do futuro. Cheios, cheios, cheios do Espírito de Deus. Nós oramos para que as casas, os pais desses jovens, adolescentes, crianças, possam aproveitar o tempo de leitura e devocional e ministrem o fogo do Espírito até que a manifestação do Espírito seja plena e abundante na vida desses jovens. Nós te agradecemos, Deus Pai, por toda a reconciliação dessa noite, por toda libertação dessa noite, por toda a cura e por todo o amor do Senhor derramado sobre nós. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor fez aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Vamos declarar mais com essa canção. Enquanto nós fazemos isso, nós temos oportunidade também de servir a Deus com os nossos dízimos e ofertas. A bondade do Senhor nos constrange, irmãos. A graça do Senhor, ela é maior do que todas as coisas. E nós somos envolvidos e tomados pelo favor de Deus. Enquanto a gente adora o Senhor, você entrega o seu dízimo, sua oferta. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei na bondade de Deus. Cresci em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. A doce voz que me guia em meu fogo, na solidão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, eu vivo na bondade de Deus.
És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Por todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia! Aleluia. Cantarmos da bondade de Deus, vivermos isso em todo o tempo, termos discernimento e vivermos o melhor que Deus tem para nós. Que 2023 seja esse ano de construção para você. Acolha essa palavra, principalmente se você era alguém que estava nutrindo algumas inverdades no seu coração. Deixe isso de lado, ouça o que o Senhor tem te chamado, caminhe e avança, viva o melhor que Deus tem para nós. Amém? Você tem uma semana de bênção, de vitória, debaixo da graça, do favor e do poder do Senhor. Que Deus te abençoe até domingo que vem, se assim o Senhor nos permitir. Graça e paz.